Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com os passos Bhakti, Pramod, Krishna Maharaj. Então, aquele que visa alcançar a meta suprema do amor puro deve começar refugiando-se no mestre espiritual, seguindo os preceitos das escrituras e seguindo o Vidimarga, cantando continuamente os santos nomes do Senhor. Então, essa é a receita, né? Guru Padashraya, Diksha, Gurura Sevana, Sadharma, Siksha, Pritya, Sadhu, Marga, Nugamana. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu falou Sanatana Goswami. Ou seja, primeiro você aceita, você se refugia no mestre espiritual. Guru Padashraya significa que você aceita o mestre espiritual no coração. Essa é a primeira coisa. E aceitar o mestre espiritual no coração é algo muito importante na nossa vida. Por quê? Porque significa que você não confia em você, você não é autodidata, você não confia em um processo fugaz para resolver os seus problemas. Então você precisa de algo muito, muito ortodoxo. E aí o Vidimarga é ortodoxo, ou seja, é seguir regras e regulações. Não são tão difíceis de seguir assim. Mas é um processo mais ortodoxo, um processo onde você precisa se aprofundar em Sambandha Gyana. Você precisa ter um conceito, um conhecimento conceitual a respeito de quem você é, onde você vive, onde você está, das relações que você tem, da sua conexão com Deus e aonde você quer chegar, como você quer trilhar o seu caminho. Isso é Sambandha. E aqui Gurudeva está explicando, né, que realmente essas qualificações necessárias para quê? Para você despertar o seu Raganuga, o Raganuga Bhakti, esses sentimentos espontâneos, né, na medida que você vai destruindo os seus anartas. Os anartas, como a gente sabe, são coisas desnecessárias, são coisas que você carrega dentro de si que não tinha necessidade, não tem necessidade de você trazer de você levar essas coisas. Né? Anarta Nivriti significa essa limpeza, ou seja, é uma fase difícil, uma fase como subir a montanha carregando um monte de bujinganga que você não precisa. É mais ou menos isso. E aí a subida é muito mais difícil, muito mais dolorosa. Né? Então, na realidade, enquanto você não se livrar desses elementos indesejáveis, né, a gente não pode pensar em ter algo, em ter uma relação espontânea com Deus. Né? Eu lembro uma vez a gente foi na casa de um devoto, né, e ele era um devoto assim, bem antigo, assim. E ele tinha uma deidade, inclusive a deidade de Mahaprabhu, e aí ele estava meio enrolado nas coisas que ele estava realizando ali, seus serviços. E aí tinha um devoto que estava com a gente, e ele era um brahmo, era um sacerdote, um pujari, na realidade. Ele gostava de adorar pujari, da deidade, aí o devoto falou, você não quer adorar a deidade lá? Você não quer oferecer a boga para a deidade? Aí o devoto falou, sim, mas como você faz, qual o procedimento? Ele falou, é Raganuga. Você oferece o que você quiser. Aí ficou assim. E depois a gente percebeu que era um Raganuga bem avacalhado. É porque ele não seguia os princípios direito, ele. Coisa assim, não quero falar mal dele. Mas o que acontece? É que essa coisa de você negligenciar o que as pessoas confundem, né? Eu lembro também uma vez, a gente estava lá a gente alugou, eu e o Gorahari, a gente alugou um templinho bem pequenininho onde a gente começou, lá em São Paulo, a pregação. E aí a gente estava lá, né, e de repente não chegava quase ninguém, era poucas pessoas que vinham, né?
Até que um dia chegou uma tarde, estava lá, e de repente chegou uma moça lá. Uma moça chegou. E ela falou assim: eu vim. Eu vim aqui porque eu estava numa missão lá, tive uma experiência numa missão, né? E eles seguem muitas regras, regulações. Eu escutei que vocês são raganugas, que vocês não seguem nada, né? Eu falei, não, não, não é bem assim não. Peraí, pode ser que o pessoal seja avacalhado, né? Mas não é que não segue nada, a gente segue regras e regulações. Eu expliquei para ela, né? Não é assim. A gente segue muita coisa. Ou seja, você imagina, de você acordar e ir ao Mangalar, significa que você está seguindo uma regra que você é como obrigatório você ir no Mangalar. A não ser que seja doente, sei lá, você está amamentando, uma coisa assim, né? Mas senão você tem que ir. Se você não tem um afazer assim muito importante que você não pode deixar, você tem que ir no Mangalate, porque a deidade está lá, é o momento mais importante do dia, e isso é vai de baixo, isso é vida, vai de, é uma coisa assim que muito regulada. Você precisa estar lá, você precisa bater palma diante da deidade, cantar diante da deidade, dançar diante da deidade. Tudo isso é o processo de vida, um processo que você não desenvolveu ainda o amor por Deus, mas você está tentando. E na realidade, aí muitas pessoas pensam: ah, não, então esse processo, eu não quero praticar esse processo. Por quê? Porque isso vai me levar para Vaikunta. Porque Krishna ele fala: eu não estou muito interessado pelas regras e regulações. Uma pessoa que segue regras e regulações, né? Ele fala isso, né? Eu não gosto muito disso. Eu gosto que me ofereçam de forma espontânea. Mas até que você desenvolva o amor, você tem que seguir através de regras e regulações. Por isso, bom, o Bhakti Thakur ele falava assim, né, o Vai de Marga e o Raganuga Bhakti. O Jiva Goswami ele falou um pouquinho diferente. Ele falou o quê? Ele falou é a mesma coisa, só que ele deu uma terminologia que ele fala Adjata Ruchi Raganuga Bhakti. Adjata Ruchi Raganuga Bhakti. Ou seja, o processo de Vidi, ele falou que você é como um Raganuga, que você pratica, só que você não tem gosto ainda. Então você não tem gosto, mas você está praticando um Raganuga. Então o que a gente pratica é Raganuga também. Só que você não tem gosto, então você precisa seguir essas regras, oferecer as coisas nos horários, fazer a puja no horário, tem horário para cantar, você vai ver o que você vai comer, o que você não vai comer, com quem você vai conversar, com quem você não vai conversar, o que você vai assistir, o que você não vai assistir. Isso algo regulado, você precisa ter o que você vai comer. Você não pode chegar na rua e comer qualquer coisa, não é isso? Imagina, você chega lá, vai no restaurante, é vegano. E daí, cara? E daí que é vegano? Eles ofereceram para Krishna. Imagina o que essas pessoas que estão cozinhando, o que elas fizeram, o que elas estão fazendo. Imagina, já é difícil você controlar a mente. Imagina, a Arjuna fala para Krishna que é mais fácil parar o vento que controlar a mente. Se você sair comendo qualquer coisa na rua, qualquer boga na rua, isso vai atrapalhar a sua mente, a sua consciência, poxa vida. A gente sabe, quando a gente cozinha, a gente está colocando a energia nossa nisso. Então você está transmitindo essa energia no alimento também. Então, uma pessoa que pratica yoga, Bhakti Yoga, ela que quer controlar a mente, ela não pode ficar comendo qualquer coisa, não. Ela tem que ter a sua discriminação, porque já é difícil controlar a mente. Se você come qualquer coisa, então na rua a gente come iogurte, a gente come frutas, a gente leva os chapates, sei lá, faz samosa, faz alguma coisa, faz um pão, leva sua marmitinha quando você for viajar, né? Porque isso faz parte das regras e regulações. Então a gente quer desenvolver essa qualificação para oferecer tudo de forma espontânea para Cristo, mas enquanto não tiver isso, né? Shruti Smriti Puranadi Pancharata Vidya Vinay Kantiki Hare Bhakti Utipatai Bakalpate. Um verso fala Shruti Smriti ou seja, Shruti Smriti, as escrituras. Uma pessoa que pratica o Bhakti não segue as escrituras, né, o Shruti Smriti, é uma perturbação na sociedade. Imagina, forte, né? Então você tem que seguir isso, você tem que realmente dar a vida pelo seu sadhana, você tem que colocar energia nisso e praticar de uma maneira muito regulada. Você tem que ser regulado para comer, para dormir, para conversar, para escutar. Isso é o processo do Bhakti. Depois vai ser tudo espontâneo. Aí você pode ser mais espontâneo. Então, como é visto o namoro
na consciência de Krishna. Então é a nossa maneira, é a nossa visão. Ou seja, porque existe uma visão mais ortodoxa, no sentido que cultural, a gente pode dizer assim, que as pessoas na Índia, né, a gente ouve muito falar dos casamentos arranjados, né, assim, casamentos arranjados. O pessoal tem até novela disso, né? Não teve novela sobre isso? Acho que teve, né? Caminho das Índias? Eu não sei, acho que te falava sobre, eu não sei, porque eu não assisto novela faz tempo. Mas eu ouvi falar que tinha uma novela lá que retratava. O tema central parece que era esse. Eu não sei se eu estou dizendo besteira, mas o que acontece? Acontece que na Índia tinha essa tradição, ainda tem isso nas vilas, né, nos locais assim mais, né, remotos. Em Delhi, em Calcutá já está perdendo um pouco isso. Mas o que era? Era as famílias arranjarem os casamentos. Então a menina com, sei lá, uma certa idade, a família já se preocupava para quem ela ia casar com quem, né? Aí fazia o casamento arranjado. Ela não tinha muito, ou seja, eles não tinham muito, os filhos não tinham muito os a liberdade para escolher. Inclusive que o Swami Maharaj Prabhupada, ele conta isso, ele conta, né, o casamento dele foi arranjado, aí ele conheceu a moça, e aí ele falou pro pai dele, nossa, ela é muito chata, né? E ele olhava, ele gostava de outra, assim, ele, sei lá, ele tava assim, né, como olhando, assim, uma coisa assim. E ele falou assim, não, mas será que eu não posso casar com a outra, porque essa aqui é muito chata? E aí ele falou, aí o pai de Prabhupada falou assim, não, é melhor casar com a chata, porque você vai se desapegar mais fácil, né? Era uma coisa assim, né? Mas o que é? Isso existia. A gente vê Bhaktivinoda Thakur também, né? Bhaktivinoda Thakur, você vê, ele conta, né, o casamento dele, né? Ele tinha, sei lá, não lembro, 13 anos, 12 anos, 13 anos, uma coisa assim, não lembro a idade, mas era muito novo. E a moça tinha 7, 8 anos. Eles casaram. E ele falou assim, parecia brincadeira de criança, assim, o casamento, né? Então eles fizeram um casamento entre os dois, assim. E ele falou, parecia uma brincadeira de criança, assim. E depois claro, aí não foram morar juntos, não, né? Aí depois de algum tempo, mas essa era a preocupação da cultura védica, que eles também olham a carta astrológica, né, assim, o momento que a pessoa nasce, aí fazem a sinastria? Sinastria, né? Uma coisa assim, ver se é compatível ou não. E tem todos os interesses assim para que a coisa dê certo. Você fala assim, e funciona? Acho que funciona. Por exemplo, se você pegar a estatística, quer dizer, na Índia já está diminuindo isso, como eu falei, mas o divórcio lá é bem menos. Se pegar a estatística aí, nos Estados Unidos é 50% que as pessoas casam se divorciam, na Europa, sei lá, média 80%, 70%. É uma coisa absurda, né? Seja, acho que tem um país lá que é 80%, quase 90%, casou, 80%, quase 90% de chance de você vai se separar. E na Índia não, na Índia não sei, mas deve ser como 20%, 30%, 40%. É bem menos, que eu digo. Talvez aí o que aconteça. Talvez isso funcione melhor, mas para eles, né? Não para a gente. Porque a gente aqui do Ocidente, geralmente a gente tem que conhecer a pessoa. Então o namoro, ele é, assim, de certa maneira, incentivado na nossa cultura, né? Você precisa conhecer a pessoa para você casar com ela, né? Vai casar sem conhecer. Pode acontecer, pode, não digo que não aconteça. E eu acho que pode dar certo. Por exemplo, a gente vê também na nossa sociedade, né? Quando a gente lia Machado de Assis, né? Eu gostava muito de ler Machado de Assis, a gente via o que é. O cara ia lá, namorava, né, assim, com a moça, mas ele namorava na frente dos pais. Imagina, o pai, a moça tocava piano, né? E ele ficava ouvindo, era o namoro deles, né? Aquele interessante o namoro, né? E aí, de repente eles liam um livro juntos, né? E aí depois ele ia embora. 1%, assim, por exemplo. O quê? De taxa de divórcio, né? 1%. Aí, gente, 1%. 1%. Então você vê que funciona mais do que essa coisa de namoro nosso, de conhecer as pessoas. 1%, não imaginei que fosse tão pouco.
E a gente vê os acharyas já preocupados, né? Falando assim, nossa, o pessoal está divorciando hoje em dia, né? Não sei, a gente vê isso, mas aqui, imagina 80%, acho que é Luxemburgo, não sei, é um país aí que eu vi que eu fiquei abismado, é quase 90% de chance de você separar. Imagina. E aí quando você pensa, né, na nossa sociedade antigamente, era assim. O casamento, não digo que era arranjado, não era, acho que não era arranjado, né? Às vezes era. Por exemplo, meu avô, minha avó, ela conta. Minha avó, ela era da Síria. Ela veio morar no Brasil. Mandaram ela embora, assim. Porque, assim, mandaram a família toda. Porque tá a guerra, essa coisa toda. E ela conta. Mas antes, o meu avô, ele era da Turquia. E o meu avô, quando ele chegou aqui, então já fizeram um casamento meio arranjado, assim. Aí quando ela veio, então ela já chegou, já sabia que ia casar com ele. Assim. Veio lá da Síria pro Brasil ia casar com um cara que ela nunca tinha visto. Mas ele mandou uma foto para ela. E ela conta, minha avó era alta, assim, meu avô era bem baixinho, meu avô, bem baixinho, pequenininho mesmo, baixinho mesmo. Baixinho. E ela era alta assim, para ele em relação. E ela falou assim: nossa, você acredita que ele me mandou a foto dele sentado? Essa era como a reclamação dela, porque depois ela começou, né? Ela falou: ele me enganou, né? Mudou a foto sentado, mas tudo bem. E assim, ficou a vida toda, né? Casado, tiveram 10 filhos, enfim, coisas assim, né? Que acontece. Eu lembro uma vez que o meu avô era tão pequenininho, eu lembro uma vez que meu avô trabalhava numa. Bom, não sei porque estou falando isso, mas já foi. Ele trabalhava com ações naquela época, assim, fazendo negócio. Naquela época as ações eram tudo. Mexia com bolsa de valores, assim, mas ele ia com dólar, meu avô era assim. E ele era bem velhinho, assim, ele tinha, sei lá, 80 anos, 80 e poucos anos ele ia. Mais de 80 anos ele tinha, não lembro qual a idade dele. Mas, e ele ia com o meu tio todo dia, eles saíam, né, então eles comiam, assim, faziam uma comida, eles tomavam um café da manhã forte, assim, eu lembro disso. E com coalhada, essa coisa, aquelas coisas que eu gostava. E ia para conversar com os clientes lá no centro do Rio de Janeiro, né? Ele morava lá em Copacabana, e assim era. E aí o meu tio ia junto. Até que aí o meu tio precisou ir para São Paulo. E aí quem ia acompanhar o meu avô? Aí olharam para mim, é ele que vai. Eu falei assim, não, mas eu... Isso eu fiquei morrendo de medo, assim, imagina, caipira aqui, né? Caipira de Caxambu, né? Aquela coisa toda. Quando a gente ia pro Rio de Janeiro, a gente via escada rolante, assim, era uma coisa assim, que ia andar de escada rolante. Assim. Não sei se tinha essa coisa, né? Assim, daqui nunca tinha isso. Assim. Era uma coisa assim, bem diferente a cidade. Mas aí com meu avô, e era o único que eu falei, não, tem que ir. Aí, nesse dia eu lembro de uma dor de barriga, assim, eu falei, não, eu acho que eu não posso, assim, eu não vou conseguir, chegar, brigaram comigo, tem que ir. E eu nem consegui comer direito nesse dia. Aí ele come, eu falei, não, aí eu fui. Aí a gente desceu assim, e na Avenida Atlântica passa o Frescão. Não sei se tem isso hoje no Rio. Mas era um ônibus com ar-condicionado. Eu falei assim, vamos pegar então o Frescão, né? Ele falou, o quê? Frescão? Jamais! Aí ele levou a gente lá para outra rua lá, acho que era Nossa Senhora de Copacabana, não sei, que passava aqueles ônibus que não era ar-condicionado. Eu falei, nossa, caramba. E eram os ônibus assim que a galera vai. Meu avô ia lá, porque queria economizar. Então a gente ia e ele não conseguia agarrar no ferro em cima, imagina. Ele não conseguia, ele era um velhinho, naquela época o pessoal acho que não tinha tanta educação, aí eu ficava assim, aí o cara lá segurando, aí deram Bom, enfim, aí foi, eu falei, caramba, nem um frescão. E aí a gente chegou lá, aí eu já perdi um pouco do medo, né, vi que não ia acontecer nada, enfim, fui. E aí cheguei, entrava no escritório, e aí o pessoal começava a brincar, seu Isaac, né, o nome dele era Isaac, Isaac, você trouxe um segurança hoje, né, porque eu era alto, segurança, ele falou assim, não, meu netinho, não é segurança não, né, como assim, né, e ótimo, né, a gente foi nisso, aí me deu fome, eu falei assim, poxa, vamos comer, lá eu olhava lá, era o Bob's, né? O Bob's. Era o McDonald's, eu não sei se tinha, mas era o Bob's. Falei, vô, tô com fome, vamos comer. Eu falei, jamais, você não comeu lá, agora espera para voltar. Não vai comer, não. Caramba, eu fiquei lá naquela coisa toda, tive que voltar. Enfim.
Então o que eu digo, por exemplo, namorar, fugir um pouquinho do tempo, mas namorar é normal. A gente aceita namoro, vocês precisam se conhecer, né? Assim, quem quer experimentar a vida de casado precisa realmente se conhecer. Assim, é o nosso método. Pode ser que não dá muito certo, que a gente viu aí, né? Na Índia, os casamentos arranjados, 1%. Então, por exemplo, o guru fala pra você, casa com fulano. Você fala, não quero, gosto dele não, porque tem bafo. Ai, ele tem bafo. Uma coisa assim, já pensou? E aí o que acontece? Você não vai casar, meu guru falou casa, você não casa, eu não quero seguir meu guru. Tá bom, aí bom. Eu acho que é por isso que os gurus também eles não ficam insistindo muito com isso, assim, de, né, indicar as pessoas. Mas a maneira que a gente conhece as pessoas através do namoro. Então, é uma coisa válida, assim, namorar. Eu acho que vale você conhecer uma pessoa, namorar, e depois, aí sim, ter um relacionamento estável, casar. Eu acho que é válido. Na nossa cultura, é super válido. Vasila Bhakti, Bibudo Budanga Chamaraj. Então ele fala, né? Toda a prosperidade e adversidade que experimentamos nessa vida são fruto de nosso karma. Então, na realidade, o karma significa o quê? Significa ação, trabalho, aquilo que você vai viver. Então, na realidade, como se diz, o plantio é livre. Você pode plantar o que você quiser, só que a colheita é obrigatória. Assim? Se você planta banana, não vai nascer mamão, não tem jeito. Não tem como. A probabilidade de você plantar mamão e colher banana é bem pouca, quase nula, não é verdade? Mas aí esse dia, eu lembro uma vez aí, os devotos aqui, eles estavam plantando, aí plantaram rúcula, nasceu beterraba. Aí eles estavam assim, nossa, mas como a gente plantou rúcula e nasceu beterraba, como é isso? Eu falei, vamos lá, vamos chamar os cientistas aqui. Não, vocês plantaram errado, vocês erraram, né, que vai nascer, é isso, né? Então chama o cientista para ver o que acontece, você planta rúcula e nasce beterraba. Então, o que você planta, você vai colher. Isso aí. Por isso que Krishna ele fala, não se enrede tanto nesse mundo material. Não queira se enredar tanto no mundo material. Por quê? Porque aqui é um local de nascimentos e mortes, é uma coisa assim, que você realmente vai estar assim muito preso no mundo material. Yagnartha karma nonyatra lokodyan karma bandhanaha. Krishna fala isso. Ele fala o quê? Se você trabalha só para você vai ficar enredado no mundo material. Não tem como. Você só trabalha para você só pensa em você. Você acha que você vai para Goloka Vrindavana quando? Né? Quando você sofrer muito, em algum momento você decidir encontrar, falando, realmente não quero ficar só sofrendo nesse mundo material, não quero ficar, eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer, não é assim? Isso estava certo, Tim Maia, ele falou, o cara é filósofo mesmo, né? Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para o trabalho, e ninguém quer trabalhar. A gente vê que quando Adão caiu lá, né? Adão e Eva, eles caíram, né, do céu, não foi isso? Eles tiveram que agora, a Bíblia fala, vão ter que comer com o suor do corpo, vão ter que trabalhar. Então parecia que lá no paraíso não trabalhavam. E você já viu quando você faz a descrição de Goloka Vrindavan, vocês já viram? Aí tá lá, Krishna agora entrou no escritório, né? Krishna vai, as golpes vão... Né? Não, peraí, tem um patrão, não tem isso, não tem. No mundo espiritual, você vai para o mundo espiritual para quê? Para não trabalhar, não é verdade? E você vai para o mundo espiritual para também, para quê? Para não ter que morrer e nem nascer. Né? A Brahma Bhuvana Lokaha Purnavark Norjuna. Maupiteya Tukonteya Purnajamana Vidyate. Então o verso fala, você tem que nascer, você tem que morrer, mesmo que você vá para o planeta do Senhor Brahma. Satyaloka, sei lá, um planeta assim super especial, que você vai ver um monte de anos assim, que nem cabe na tela aí da calculadora, né? Os anos que você vai viver, não sei.
É uma coisa absurda, é uma coisa absurda que você vai ver. O que vive o Senhor Brahma é um cálculo assim como... Ai, dá até preguiça de fazer esse cálculo, quanto vive o Senhor Brahma, o dia e a noite dele. Você vive 100 anos, é uma coisa assim que você olha, meu Deus. Mas se você tá lá, você vai ter que morrer também. Você tem que... Então, mesmo nos Suargas, mesmo nos planetas celestiais, que é o local mais bambambam, ou seja, que é onde você vive muito, não fica doente, não fica velho, imagina, coisas incríveis. Imagina a pessoa não ficar velho, não ficar doente, mas você tem que morrer lá. Lá você tem que morrer, tem que nascer de novo. Então, na realidade, é somente com um processo genuíno que você vai acabar com isso. Isso o Gurudev está falando aqui, né? E devido a esse apego material, a gente retorna para cá. Continuamente a gente tá voltando para cá. A gente está como realmente experimentando sofrimento. É uma coisa assim, meio chata, na verdade. Ou seja, então por isso... Aqui Gurudev fala, é sadhusanga. Você precisa de sadhusanga para quê? Para começar a terminar tudo isso e não voltar mais. Então é pela influência dos sadhus, pela influência do Mahamantra, que você vai realmente conseguir a sua posição definitiva, que você não tem que sofrer tanto com essas coisas, que você não tem que enfrentar adversidades. Então a gente está buscando isso. Agora, é claro, enquanto a gente não consegue a perfeição, você vai ter que ficar lutando com o seu karma, não tem jeito. E lutar com karma é uma luta meio desigual, né? Porque tudo que você faz gera karma, tudo. Você pisou na formiguinha, é karma. Matou o mosquitinho, é karma. Então, realmente, não tem como você fugir do karma, não tem jeito. E claro, agora você foge, você consegue uma solução definitiva quando você pratica o serviço devocional, que é inspirado pelos sadhus, né? Esse é muito bom. Tá perguntando se tem comida nos planetas espirituais. Tem comida, claro, eles comem. Só que não precisam comer, essa é a diferença, ou seja, não é que vão ficar fracos, doentes, se eles não comerem. Aqui, por exemplo, você precisa comer, todo dia você precisa comer, você precisa dormir. Lá também você não precisa dormir. Eles dormem se eles quiserem. Então, na verdade, os planetas espirituais, eles são governados por outra energia, Yoga Maya. Ou seja, é uma coisa totalmente diferente. E que nós não vamos entender isso com a nossa inteligência material. Mas se diz que ali, por exemplo, você não precisa de luz. Não precisa. Ou seja, por quê? E não tem sol nem lua. Ou seja, você não precisa do sol nem da lua. Imagina, se o sol não nascesse amanhã, quanto tempo seria a nossa sobrevivência nesse mundo? Não chega a 4 dias, estão falando. É isso, porque você ia morrer congelado. Ela fala, não, mas aqui não faz tanto frio. Mas você ia morrer, porque é uma coisa assim muito conectada, uma coisa conectada com a outra. Ou seja, não é que, por exemplo, se eu aqui... tipo assim, eu queimo uma floresta aqui, sei lá, eu detono a natureza aqui, e eu acho que só aqui vai sofrer. Não, aqui vai sofrer, claro, vai sofrer em maior consequência, vai ter mais consequências, mas isso vai influenciar outra parte do planeta também. É uma coisa assim, é uma coisa assim, até os cientistas já chegaram a essa conclusão. Não é simplesmente uma coisa aleatória, entende? Então, e nos planetas espirituais, você não precisa de sol, você não precisa de lua, você não precisa de fogo. Ou seja, então, na verdade, quando eles vão cozinhar, eles não precisam botar no fogão lá. Não precisa disso. Porque o fogo, né? Você só vai cozinhar com fogo, seja ele da maneira que seja. O fogo vai ser o veículo para você cozinhar os seus alimentos. Mas lá, não. Lá você não precisa disso. Porque imagina, a gente vê a árvore... Você vê, por exemplo, né? Existe a Kalpavriksha, que é a árvore dos desejos, né?
Então você tá sentado perto dela e imagina, ia ter um perigo, né? E o que você desejar vai acontecer. Então é isso. E, por exemplo, os próprios, no Tantra, esses yogis que fazem Tantra, bom, o que eles fazem? Eles podem plantar uma árvore e essa árvore imediatamente produzir. Planta uma manga e uma mangueira e, pum, e na hora já nasce produzindo. Eles podem fazer isso, é uma transformação. Isso é Tantra, né? A gente viu o Chaitanya Mahaprabhu também, né, lá em Nova Delhi. Ele plantou uma árvore de manga e a mangueira nasceu. E diz que essa mangueira, uma pessoa que comia uma manga dessa ficava como bloqueado, você não consegue nem almoçar, nem jantar mais, porque era uma coisa assim, incrível. Uma manga que não tinha caroço, que não tinha casca, uma coisa assim, absurda. Então, imagina, isso... Eles comem no mundo espiritual, comem, só que é bem diferente, não é como a gente aqui, né? Ou seja, não é que eles precisam comer, para você fica assim, né? Como eu digo, essa árvore, a árvore dos desejos, né? Você satisfaz tudo. Né? Chintamani, essa é como a pedra de toque. Ou seja, você realmente consegue essa satisfação, como a gente contou esses dias, o cara, o gênio, né? O gênio está lá. Ou seja, o cara encontrou uma garrafa e saiu um gênio da garrafa. Né? E aí ele pediu, eu quero... Ele falou, você tem 3 desejos, pede. Ele falou assim, eu quero uma Ferrari. A Ferrari, pum, se manifestou. Eu quero... não sei quantos milhões de dólares. Aí, tum, lá no porta-malas. Aí, pum, umas malas assim com milhões de dólares. Eu quero ser muito atrativo para as mulheres. Aí no porta-mala, o porta-mala cheio de chocolate. Né? Uma coisa assim. É mais ou menos isso. Ou seja, você pode realmente... no mundo espiritual, você pode satisfazer todos os seus desejos. Então, lá você tem desejo de comer, você tem desejo... Né? Você pode... mas você não precisa disso. Isso que eu quero dizer. O Bhakti, você não precisa eliminar os seus desejos, entende? Você precisa transformar os seus desejos. Então, quando você pratica o Bhakti, não é que você realmente vai ficar sem desejo. A nossa ideia não é ficar sem desejos. Porque isso é um processo mais do Gyana. E Krishna explica isso. Ele fala Vishaya Vinivartante Niraharashaya Deshina Rasam Brajora Sopiasya Parandrishta Nivartante. Ele fala, você pode se afastar dos objetos dos sentidos, mas se você ainda ficar meditando nos objetos dos sentidos, isso não é a perfeição. Isso é um problema, na verdade. Então ele falou, quando você adquire um gosto superior, você já não precisa mais de algo inferior. Né? Ou quando você encontra um grande reservatório de água, uma mina, você já não quer mais um reservatório de águas pequenos. Né? Então, quando você pratica o Bhakti, você vai transformar os seus desejos. Por exemplo, você tem o desejo sexual. Né? Então, você pode ser um sannyasi, um monge, uma sannyasini, alguma coisa assim, uma brahmacharini. Mas você também pode se casar, você pode ter muitos filhos, ou seja, você pode... isso não está errado. Né? Quando você vai para o mundo, quando você chega no mundo espiritual, você realmente não tem esses desejos mundanos, materiais. O único seu desejo é servir Krishna. Então você chega um momento que você só quer servir Krishna, por isso você está no mundo espiritual. E esse mundo espiritual ele pode se manifestar no próprio mundo material. E mesmo que você não tenha nada, você pode servir na sua mente, como esse passatempo que tem. Tá lá, tinha um Brahmana que ele era pobre, mas ele mentalmente ele oferecia muitas coisas para Krishna. Então ele chegava lá, ele mentalmente, né, ele ia, né, então mentalmente ele ia lá, pegava um pote de água, né, e botava um arroz assim de uma qualidade muito especial, tudo na mente dele, e cozinhava esse arroz, né, com leite, com especiarias, né, e mentalmente ele estava fazendo tudo isso.
Até que chega um momento que ele na mente dele, ele prepara esse arroz doce e ele pensa que o arroz doce está muito quente para oferecer para Krishna. Tudo na mente. Aí ele vai e ele coloca o dedo no arroz doce e mentalmente para ver se está quente, muito quente ou não, e aí ele queima o dedo. E quando ele queimou o dedo de verdade. Aí diz que Krishna começou a rir no mundo espiritual. E aí começou a rir, eu falei, o que é? Aí ele explicou o que estava acontecendo. Então, na realidade, um devoto ele vai sempre querer oferecer coisas para Krishna. Então, por exemplo, se você está no mundo espiritual, você tem desejos. Não é que você perdeu os seus desejos. Você tem um desejo de satisfazer Krishna. Entende? Mas o seu desejo egoísta você perdeu. Então, ir ao mundo espiritual não significa que você vai eliminar todos os seus desejos. Não. Você só vai transformar os seus desejos. Então, o desejo não é mais para você, o desejo é para Krishna. Você deseja, por exemplo, fazer uma preparação muito especial para Krishna, como eu estava explicando aqui. Você está desejando preparar algo para Krishna, oferecer algo para Krishna. Então, isso é possível. Então, você não vai perder os seus desejos, você não vai se anular. Porque a gente tem esse conceito, assim, não, a vida espiritual é assim, você chega, você pratica, e de repente você fica sem nenhum desejo, e você não tem nenhum apego ao mundo material. E não é isso. Não é isso. Você vai transformar as suas atividades. O Bhakti é isso. O Bhakti ele tem esse aspecto de movimento também. Não é, e claro, tem um aspecto também de renúncia, um pouco de conhecimento também, mas é mais esse movimento progressivo em relação à suprema personalidade de Deus, que é Krishna. E Krishna ele tem desejo, você quer, o que Krishna gosta de comer? Por exemplo, quando a gente oferece, aqui a gente tinha a deidade, então qual é a nossa instrução? O que você vai oferecer para Krishna? Oferece açúcar, oferece coisas gordurosas, oferece coisas que ele gosta de comer isso, açúcar, leite, é isso. Aí você fala, não, mas eu sou vegano, o leite... Não é isso. Aqui tem um leite de vaquinha, assim, quase feliz, né? Enquanto ela é feliz. Não, ela é feliz. Eu digo assim, ela é feliz. Enquanto ela vive, ela é feliz. É verdade, né? Só que, porque é verdade que, por exemplo, as vacas aqui, né, não aqui na nossa, porque é do vizinho, a gente está falando do vizinho. A vaca, ele tem, o bezerrinho tem o mesmo nome da vaca, da mãe. Então, por exemplo, quando ele chama assim, ele fala assim, né? Então, quando ele vai tirar o leite, ele separa os bezerros da vaca. Então, ele prende a vaca e aí ele fala, né? Formosa, Formosa, Formosa. Aí vem um bezerro que chama Formosa e ele vai lá. Aí ele mama um pouquinho, aí depois que ele tira o leite. Entendeu? Então, assim, então existe uma certa afeição, um certo sentimento aí. Então não é uma coisa assim que a vaca, né, ela é feliz, assim, ela é bem cuidadinha, assim, nesse sentido, né? Então, eu falo, ela é feliz. Só que ela é quase feliz por quê? Porque chega no final, quando ela fica velha, ele manda ela para o matadouro lá, né? Vende a vaca, e não vai ficar com a vaca velha. Entendeu? Então que eu falo, quase feliz. Ou seja, porque ela não tem. Quando chegou um momento que ela não produz mais, ele não tem muito sentimento, manda a vaca para o abate, né? Ele ganha com isso. Então, é errado? Não, eu não falo que é errado, não que é certo, mas não é a nossa. A gente não pode ter vacas aqui por isso, porque o que a gente vai fazer com as vacas, né? Ou seja, você vai reproduzindo, chega um momento que você não vai ter como, isso é insustentável, né? Mas ela ali, então até falando isso, uma vez a gente filmou, foi muito engraçado. Foi assim, bem engraçado, não, foi bem interessante. Tinha uma vaca lá que ela só de você botar o balde, ela dava leite sozinho. Entendeu? Ela saía, começava a escorrer leite assim na teta dela, assim. O bezerro ia, mamava, e depois ele botava o balde, a vaca soltava leite, assim, leite. E enchia o balde, assim, quase. Isso a gente filmou. Bom, acho que não tem mais a filmagem, mas filmou. Por quê? Porque quando a gente vê lá nas escrituras que as vacas estão derramando leite, assim, aí você fala, nossa, mas ó, aqui na vizinha aí acontece, imagina se não vai acontecer lá. Porque, como, por exemplo, quando Krishna
quando o senhor Brahma rouba, né, as vacas, ele rouba os vaqueirinhos, ele sequestra eles, ele tenta causar um distúrbio na lila, o Brahma Vimoha Lila. Então nesse momento, isso durou um momento só, isso foi um momento de Brahma, foi muito rápido, mas lá nesse plano terrenal, durou um ano, foi um ano. E aí o que aconteceu? Quando Balarama via isso, ele achou, em algum momento, né? Porque até Balarama ficou em ilusão. Imagina a energia, essa Yogamaya de Krishna tão poderosa que deixou Balarama iludido. Balarama não percebeu, ninguém percebeu porque quando o Senhor Brahma rouba, né? Os vaqueirinhos, ele sequestra os vaqueirinhos e as vaquinhas lá, ele coloca escondido lá, né? No Monte Sumero. O que acontece? Krishna ele se manifesta, ele mesmo se manifesta como tantos vaquinhas e tantos vaqueirinhos que foram roubados. Então não causou distúrbio na lila, ao contrário, causou muita alegria. Então as vacas elas desciam assim correndo e soltando leite assim, e elas iam cuidar desses bezerros que foram roubados, né? Elas tinham muito mais apego a esses bezerros do que os bezerros que elas estavam cuidando, dando leite para eles. Então era uma coisa assim. E Balarama olhou isso em algum momento Balarama olhou e falou assim: isso só pode ser a energia do meu mestre, ele falou, né? Então tem uma coisa errada. Então a gente vê isso nas escrituras também. Então assim, a gente não elimina os nossos desejos na consciência de Cristo. A gente transforma os nossos desejos, né? A gente transforma a luxúria em amor, entende? Ou seja, é uma coisa assim, e tudo que a gente, por exemplo, se nós queremos comer, se nós queremos ter uma família, tudo isso pode, e claro, isso a gente precisa comer. E às vezes você não precisa ter uma família, porque você, sei lá, você vai ser um monge, você vai ser um sannyasa, aí você não vai ter filhos, né? Mas você vai ter, de repente, no meu caso, por exemplo, eu tenho como se fossem muitos filhos aí, né? Assim, no sentido que eu tenho que cuidar de muitas pessoas, ouvir a mente deles, assim, resolver alguns problemas também, enfim, é isso. Mas, então a consciência de Cristo, você não tem como essa coisa assim de se anular e de não ter desejo nenhum para você ir. Não, os seus desejos são transformados, direcionados a Cristo, entendeu? Você vai ouvir um Bhagavad Gita de um filósofo, né? Sei lá. E leituras dos filósofos, né? A gente pode se complicar um pouco, principalmente no início, né? No início a gente fala que a gente tem que proteger a nossa devoção. É como, por exemplo, você planta uma árvore e você vai proteger essa árvore para que os pavões não machuquem os galhos, né, as folhas da árvore. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, você vai ler um Bhagavad Gita que não seja de um devoto, isso é complicado, né? Por quê? Porque ele vai te dar uma concepção diferente do que o Bhagavad Gita traz. E por isso, né, Swami Maharaj Prabhupada, ele falou, quando ele escreveu esse Bhagavad Gita, ele falou, como é que é o nome dele? Bhagavad Gita, como ele é. Como ele é. E é realmente como ele é, por quê? Por quê? Porque, na realidade, foi Krishna que falou, e Krishna é a suprema personalidade de Deus. Só que alguns filósofos, Mayavadis, etc., eles deturpam a coisa. Então eles falam que, por exemplo, quando Krishna fala, né, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate, ou seja, ele fala, tudo emana de mim, eu criei os mundos materiais e espirituais, eu sou, ele fala Aham, ou seja, uma pessoa, eu sou uma pessoa. Mas os filósofos, né, eles estão tirando esse conceito pessoal de Deus. E eles estão falando que quando Krishna vem a esse mundo material, ele está sendo influenciado pela sua energia. Ou seja, quando Krishna está no mundo material, ele chega aqui no mundo material, será uma coisa assim, ele se manifesta no mundo material, como seja, ele ficou em Maya. Krishna está em Maya. Ou seja, Maya influenciou Krishna. É uma coisa absurda isso. Então, você vai acabar não tendo um conceito correto das coisas como são. Então, você lê o Bhagavad Gita de um filósofo, você nunca vai chegar à conclusão que Krishna é a suprema personalidade de Deus.
que você tem que se render a ele. Você não vai chegar a essa conclusão. Por quê? Porque eles estão dando uma interpretação diferente do Bhagavad Gita. Então, por isso que Swami Maharaj Prabhupada ele veio falar Bhagavad Gita como ele é. Essa era a propaganda dele. Você aqui tem um Bhagavad Gita como ele é. Né? Como ele é. E o comentário dele é muito importante. Porque imagina, claro, naquela época, e quando você lê o Bhagavad Gita do Swami Maharaj Prabhupada, você abre ele e você vai estar lendo lá um verso, e de repente ele começa, não porque os Mayavadis, não porque os impersonalistas, não porque... A gente, nossa, não tem nada a ver com o assunto. E um significado lá gigante falando dos Mayavadis como... Porque realmente essa foi a função dele também, acabar com essa coisa niilista. Por exemplo, qual é a pergunta mais inteligente, assim, que você imagina a pergunta mais inteligente de um escritor, de um filósofo, sei lá, qual é? Vamos ver. Um escritor muito famoso, ele fez uma pergunta muito inteligente, que até hoje as pessoas ficam repetindo isso. Qual é essa pergunta? Shakespeare, ser ou não ser? Imagina, muito inteligente, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Mas isso não é nada. Se você analisa isso não é nada perante da bem-aventurança que você vai experimentar com Krishna. Então Krishna está te propondo uma coisa completamente diferente. Claro, é uma pergunta inteligente, né? Por isso ele até hoje, né, Shakespeare, até hoje você fica, né? As pessoas ficam... E eu gosto de Shakespeare também, acho legal. Mas só que é muito... por exemplo, quando você... os filósofos mesmos, eles chegam o quê? Eles te dão o quê? Essa concepção assim do niilismo, geralmente, ou seja, que nada tem importância, e de um pessimismo também. Não é verdade? Nada vai... Como, por exemplo, você vê Schopenhauer, né? Ele traz um conceito assim, muito de pessimismo. Pessimismo tremendo, né? Assim, porque tudo vai dar errado. E aí Nietzsche também vem com isso, ou seja, Deus está morto, a gente não precisa de Deus, porque realmente eles não conseguem transmitir algo positivo para você. Por exemplo, a gente pega lá, mesmo Freud, né? Freud, que é o pai da psicanálise e tal, imagina uma pessoa tão importante. Mas será que ele estudou a mente de um yogi? Será? Uma pessoa que tinha um transe, que estava, né, com uma bem-aventurança, uma pessoa que, por exemplo, que agarrou a sua japinha lá, tá, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 que já mudou um pouco. Ele não estudou, ele estudou pessoas assim doentes, pessoas que, sei lá, e eu não estou falando que não é válido isso, não, viu, gente? Eu acho que é importante também. Mas, na verdade, nessa época lá na Áustria, né, assim, era uma coisa assim, dizem que tinha, assim, lá era como, tinha uns cafés, né? Então, tinha Freud, tinha várias pessoas também, né, que estavam como... Assim, era como um... Eles estavam, mesmo Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, ele contestou Freud. Assim. Imagina, ele falou, não, peraí, tem que ter um sentido na vida, não é só você desfrutar e se frustrar com o seu desfrute, e você, se você não satisfaz os seus desejos, você vai ter uma frustração. Não é só isso, não, tem que ter um sentido na vida, tem que ter algo superior, né? Isso era como o ponto, né, de Viktor Frankl, né? E inclusive ele foi aos 17 anos, assim, ele estudava com Freud, mas chegou um momento que ele rompeu, né? Não teve como, né, seguir com isso, né? Imagina, e ele era um garoto, um adolescente brilhante, até que, imagina, com 17 anos ele escreveu um artigo que foi publicado numa revista lá da época, e Freud mandou publicar isso, mas quando ele viu que realmente Freud ficava só nisso, assim, né? E sem uma questão superior, sem um sentido na vida, ele falou, não quero isso. Ele tentou, né? Ele aí criou a logoterapia, né? Que realmente é uma coisa muito incrível, né? Se você for analisar, né? Buscar o sentido na vida, buscar sentido no sofrimento, né? Então, assim, eu não digo que os filósofos não vão nos ajudar, mas, por exemplo, Bhagavad Gita, pelo amor, não é para filósofo. Não é para filósofo, me desculpa. Bhagavad Gita é para transcendentalista, quem acredita em algo superior, entende que... E os Mayavadis, mesmo o Shankaracharya, mas o Shankaracharya a gente sabe, ele é como uma...
Ele é o Senhor Shiva, que veio fazer um papel assim difícil. O Senhor Shiva, Krishna falou: olha, ó, Senhor Shiva, vem cá, vai lá e fala e confunde o pessoal lá, né? Ou seja, traz uma doutrina lá, cria algo que realmente inventa algo para desviar as pessoas. Isso foi a ideia de Krishna, né? Porque e aí nesse momento o Shiva vem e ele traz esses conceitos, né? Esses conceitos, o Shankaracharya, ele trouxe conceitos assim muito diferentes assim dos Vedas mesmo, porque essa era como, ou seja, ele trouxe os Vedas, mas ele trouxe de uma maneira diferente. Porque eles queriam derrotar o budismo, algo assim. Ou seja, é isso. Quando você pega esses comentários do Bhagavad Gita, né, que a pessoa começa a especular muito, né? Isso é como uma coisa que nunca existiu, né? Ou seja, o sentido, Krishna representa não sei o quê, né? Arjuna representa não sei o quê. Sabe, isso realmente não é assim. O Bhagavad Gita, ou seja, esses personagens, eles existem até hoje, né? Então, e o Bhagavad Gita ele foi falado por um sentimento de necessidade. Krishna resolveu falar de novo. Já tinha falou de novo o Bhagavad Gita. No caso de Shankaracharya, por exemplo, ele fez um comentário no Bhagavad Gita, né? Ele fez um comentário que ele distorceu tudo. Assim, distorceu tudo. Ou seja, é claro, era a missão dele, a gente entende. Então, se você o Bhagavad Gita você tem que ler ele com um comentário de um Vaishnava, de um Gaudiya Vaishnava. Essa é a ideia. Porque se você vai ler o Bhagavad Gita de um filósofo, de uma pessoa assim que vai especular, que segue uma filosofia Mayavada, você vai se complicar, você nunca vai chegar no ponto que é você entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que você precisa se render a Krishna. Entende? A japa é suficiente? É suficiente? É suficiente, você não precisa de mais nada. Se você cantar 192 voltas de japa, você não precisa de mais nada. Só que você não vai conseguir, esse é o problema. Porque e mesmo assim, a 192 voltas de japa, você pode fazer algumas coisas ainda. E 195, 192 no mínimo, né? Ou mais disso, ou 256. Canta 256 voltas de japa todos os dias, você não precisa de mais nada. Mais nada. Só que você não vai conseguir fazer isso. Então, por isso a gente precisa entender que a japa ela está pedindo serviço. Por quê? Porque a gente não tem condição de só cantar japa. De sentar e só cantar japa. Não tem como. Tem devotos que têm essa condição, mas são pouquíssimos. A gente viu o caso, por exemplo, da Kintina Das Babaji Maharaj. Ele cantava 3 lakhs por dia. Não sei quanto ele cantava, mas era o dia inteiro. Ele quase não dormia. Ele estava cantando, ele estava fazendo kirtana. Ele estava assim. E Prabhupada Siddhanta deixava ele fazer esse serviço. Às vezes tinha alguns irmãos espirituais que ficavam com aquela inveja, assim, falavam assim, não, por que a gente tem que fazer serviço, limpar o templo, fazer tantas coisas, e ele só canta japa? E aí o Prabhupada falou, porque vocês não conseguem fazer o que ele faz. Vai tentar. E quando eles tentavam, não conseguiam. Se sentava lá e já começava a pensar no chapate, no Dalk, como uma coisa assim. Então, realmente, a japa, quando Krishna, ou seja, quando Mahaprabhu ele fala, né? Bhajanera Madhishestra Vida Bhakti, né? Krishna Prema, Krishna Diti, Dare Mahashakti, uma coisa assim. Ele fala que existem 9 atividades muito importantes do serviço devocional, ele fala, e você pode conquistar o Prema por praticar essas atividades, né? E aí tem a adoração da deidade, tem várias atividades, mas também depois, e essas são atividades propostas por Prahlada Maharaj, ou seja, que ele fala isso, né? Dessas atividades, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva, né? Archana, Vandana, Dasa, Sakya, Atmaniveda, dessas atividades que são muito importantes, né? Ele fala disso, mas também depois Mahaprabhu ele cita esse verso do Bhagavatam, e depois ele vai falar outro verso. Ele vai falar o quê? Taramadi Sarvashastra Namasankirtana. Ele colocando o santo nome como a atividade mais importante. Então a gente entende que o santo nome é a atividade mais importante
Sim, é a mais importante para você, é a mais importante, a japa, e você precisa colocar ela em primeiro lugar, é uma coisa assim, você acorda, você canta japa, se você não conseguiu, em algum momento, não consegui, mas não digo nem na ordem, assim, porque de repente você acordou mais tarde, você tem que fazer outro serviço, depois você vai cantar japa, mas você vai dedicar pelo menos 2 horas para cantar japa, pelo menos 2 horas, menos que isso, não vem, não vem que não tem. Tipo assim, uma coisa assim. Pelo menos 2 horas você canta japa. Mas eu não tenho muito tempo. Não tem jeito. Você não precisa nem cantar. Assim, você tem que cantar o Santo Nome pelo menos 2 horas. Isso que eu tô falando. Né, se você não conseguir tá lá no Canajapim, você tem que fazer algumas coisas, você canta também, você canta. E marca o tempo. Né? Você tá lá fazendo, você tá limpando a cozinha e tá cantando, você tá cuidando do neném lá e tá chorando. Não precisa ficar assim como sei lá, um ET. Você não é ET. Não, vai lá, canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E tá ali, continua fazendo as coisas, cantando Hare Krishna o tempo todo. Essa é a ideia. A ideia, claro, a instrução é Kirtanyasa da Hari, que você tem que cantar o tempo todo. E até dormindo tem que cantar. Né? E Om Spasara Bhakti Vibhuda Bodhana Chamaraj viu que quando o Krishnadas Baji Maharaj ele dormia, ele cantava o santo nome, dormia, ele continuava cantando. Né? Não é que ele não roncava, ele cantava. Ele viu isso, ele conta, né? Então realmente é isso a ideia. Agora, claro, a gente precisa fazer as atividades. Né? E você precisa servir o devoto. Cantar japa sem servir o devoto não tem sentido. Por quê? Porque você precisa desenvolver sevomuquê. O que é isso? É uma atitude de serviço. Então você está cantando japa. E de repente um devoto está aí. O devoto, né, não é todo devoto, né, gente? É um devoto, um devoto especial que você está servindo ele. E de repente ele precisa de algo, né? Sei lá. E te chama. Aí você fala assim, não, peraí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Não, se deixa a japa, vai lá, serve o devoto. Essa é a instrução. Você deixa a sua japa de lado para servir o devoto. Então, servir o devoto, de certa maneira, é mais importante do que servir do que cantar a japa. Por quê? Porque você canta a japa pelo devoto. Entende? Então, pelo devoto, você está cantando japa. Sem ele, você não estaria cantando japa, você não estaria na boate. Entende? Então você vai ter essa disponibilidade em relação ao serviço também. Então não é só cantar japa. Eu canto japa e acabou. Não é isso. Começou, na verdade. E quando o Mahamantra, quando você canta na japa, é para quê? É para você ter uma noção de quanto você está cantando. Não é que você precisa de uma japa, mas como os acharyas te dão a japa, isso foi o nosso Guru Varga que estabeleceu, sei lá, Sanatana Goswami, não sei, Rupa Goswami, de repente. Eles aqui estabeleceram isso, eu imagino. Mahaprabhu, a gente vê, né, que ele cantava no dedo, né? E tem um momento também que você vê que ele cantava numa cordinha, né? Não tinha uma japa de tula, assim, não tinha. Que a gente saiba, não tinha, né? Mas os Goswamis que escreveram os nossos shastras aí, os nossos granthas, eles estabeleceram assim, a japa ideal que seja de tulasi, né? E você tem uma bolsinha que você coloca já, isso é coisa dos Goswamis, essa é a ideia deles. Né? E tulasi, muito poderosa, só de você segurar tulasi, nossa, incrível. Então, é importante cantar com japa de tulasi, que você segura a japa, tem essa conexão. Só de segurar com a tulasi, você já é uma coisa. Por quê? Porque tulasi é querida de Krishna. Então, se você segurou segurou na japinha de tulasi, já tem um. Se você cantou perto de tulasi, bota uma tulasi perto para cantar. Entende? E se você canta perto de um devoto, se você canta conectado com um devoto, Krishna vai te beneficiar mais, né? Porque se você pensa assim, eu vou cantar, não quero nem saber dos devotos, ou não quero nem saber do guru, então não vai funcionar. Krishna ele não gosta disso. Claro, a japa, por você cantar o Mahamantra, você está se purificando mesmo, já está se purificando, só que você precisa também do devoto. Você precisa de uma conexão, alguém que te conecte com Krishna, alguém que indique você para Krishna. Não é só a japa. Então a gente nunca vai esquecer a japa, a gente nunca vai esquecer os devotos de Krishna. Então você pode cantar o santo nome
é muito poderoso, muito poderoso. Sim, existem outras atividades que você deve fazer também, você tem que limpar panelas, você tem que cozinhar, você tem que trabalhar. Se você mora um tempo, você tem que fazer alguma coisa, não tem jeito. Se você mora fora do tempo, você também tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, fazer as coisas, então não tem jeito. Você vai ter que fazer atividades além da japa, você não vai cantar a japa o dia inteiro, não tem jeito. Você não consegue, nem que você queira, você consegue. Então, sim, você tem que cantar japa com a conexão com os devotos e com os outros serviços também. Vamos ver o extraordinário nas coisas que nós fazemos dentro do templo e que realmente também se fazem fora do templo, né? Porque, por exemplo, isso você cozinha, você come, você trabalha e lá você faz a mesma coisa. Só que tudo aqui é feito por um aspecto central. Essa é a diferença. Uma vez também teve um amigo, né, de César Maharaj, assim, acho que eles eram amigos de escola, algo assim. E ele foi visitar César Maharaj, né, depois de muito tempo que ele não via César Maharaj, e ele e César Maharaj eram um acharya, um guru, enfim. E ele perguntou, mas o que vocês, qual é a vantagem de você... qual é a diferença? O que é de extraordinário, como você pergunta? O que é extraordinário que você está fazendo? Porque lá fora eu trabalho, eu consigo dinheiro. Vocês também estão trabalhando e conseguindo dinheiro, recursos. Eu também como. Lá a gente a gente faz essas atividades, as mesmas atividades que vocês fazem lá. E aí, qual que é a diferença? E Srila Siddhara Maharaj, ele responde para ele, olha, na realidade, a diferença é que tudo que nós fazemos aqui é movido por um sacrifício. E o que você faz lá fora é totalmente diferente. Você não faz pelo sacrifício, você faz para você. Então essa é a diferença, né? Sarvapadi virimukta tatparatena nirmala rishikena rishikesha sevanam bhaktuchate. Você realmente você serve com os seus sentidos, você utiliza os seus sentidos para satisfazer o Senhor dos sentidos. Então, quando você, por exemplo, vai cozinhar para Krishna, imagina, é para Krishna que você vai cozinhar. Então, isso é um sacrifício. Você vai coletar os elementos para o sacrifício. Até Srila Siddhara Maharaj, ele conta um passatempo. Ele vem de uma família bramínica e o pai dele adorava Shiva, né? O Senhor Shiva. E ele, quando era criança, ele foi lá e ele conta isso, né? Que ele foi coletar umas flores para oferecer para o Senhor Shiva. Algo assim. E aí ele pegou as flores e, de repente, umas pétalas, uma flor, elas caíram da mão dele, que ele levou um cesto. E ele disse que essas flores diziam, né? Por favor, não me deixe, me leve também. Me leve para ser oferecido. Ele teve imagina, ele era desde criança, ele era uma personalidade muito exaltada. Então ele conta isso, que ele teve como se fosse, eu acho que foi o Sr. Shiva, não sei se eu estou confundindo, estou me enganando, eu acho que foi o Sr. Shiva, mas enfim, ele estava levando e as flores diziam, por favor, me leve, me leve, me leve. Então não é uma coisa ordinária, você realmente está conectado com algo superior. Então se você come, se você trabalha, se você doa, se você realmente, qualquer coisa que você faz, isso é para Krishna, isso é para o sacrifício ao Senhor Krishna. Bhaktaram Yagna Tapasan Sarvaloka Maheshwara. Ele fala tudo deve ser visto como um sacrifício para mim. Então eu sou o desfrutador último, é Krishna. E lá fora as pessoas não têm esse conceito. Lá fora as pessoas vão comer qualquer coisa, vão fazer qualquer coisa. E eles não têm esse sentido comum. Aqui, por exemplo, e eu digo aqui, isso pode se estender a uma casa que é consciente de Krishna. Por exemplo, um local que não seja aqui, mas que você realmente coloca Krishna no centro da sua vida. Então, isso vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Essas atividades são extraordinárias, por quê? Porque é Krishna. Aí tem um sentimento aí. Isso é para Krishna. Você não vai agarrar uma coisa
e desviar do objetivo último, que é a satisfação de Krishna. Então, por isso que é extraordinário. Porque Krishna, ele está nisso, ele falou que, nossa, ele está assim, o que ele vai me oferecer hoje? Será que ele vai comer? Pô, Krishna quer, a nossa relação com Krishna, ela é Dasya Prema. Você vai desenvolver um serviço amoroso para Krishna. Você vai ser um servo amoroso de Krishna. Essa é a nossa posição constitucional. Todas as almas são assim. Só que você precisa despertar isso. Você precisa nutrir isso. Isso você vai nutrir através da sadhusanga, através das pessoas que já estão praticando. Senão você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, quando você realmente entende que tudo é para Krishna, isso é extraordinário. Krishna, ele precisa ficar satisfeito. É com ele que eu realmente quero ter um relacionamento. Então, isso é o extraordinário. Quando você tem um sentimento de conexão com Krishna. E as atividades que podem ser materiais, elas se tornam espiritualizadas. Imagina, uma vez o Swami Maharaj Prabhupada, ele conta, né? Bom, a gente viu isso. Ele tinha um discípulo que o cara era decorador de boates, bordéis, algo assim. E ele era muito perito, né, no que ele fazia. E decorador de festas. E quando ele conhece os devotos, se torna devoto, ele virou decorador dos templos. Imagina, um cara assim, perito nisso. Então ele decorava os templos, fazia aquela decoração, tudo lindo. Aí Swami Maharaj Prabhupada, ele falou, olha, tá vendo como é que a consciência de Krishna é incrível? A mesma atividade ordinária que ele fazia, essa atividade ordinária de decorar boates, festas, que ia levar ele para o inferno, agora essa mesma atividade se tornou extraordinária. A atividade é a mesma, só que ela se tornou extraordinária. E isso vai levar ele para Goloka Vrindavan. Essa foi como que o Swami Prabhupada falou.